Qual deve ser o comportamento de um discípulo diante do manejo do dinheiro? Como o discípulo deve transitar no mundo financeiro? Cristão pode ter dívidas? O que a Bíblia ensina sobre empréstimos, financiamentos e sobre ser fiador? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar sobre este assunto, finanças do casamento. Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez, no nosso bate-papo aqui nesse momento de pandemia e que nós temos conversado nesses últimos meses aí sobre casamento. Temos trazido uma série de palavras a respeito do casamento e hoje nós vamos falar sobre questão financeira, sobre dinheiro. Eu acho que a gente pode começar esse tempo aqui trazendo um princípio elementar sobre o manejo do dinheiro, que ele está lá em Salmo 24, capítulo 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então o que nós aprendemos aqui é que tudo é do Senhor, absolutamente tudo. Não há nada que exista sobre a face da terra que não pertença ao Senhor. E esse é o princípio que nós chamamos de princípio da mordomia. Isso significa que nós não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos. E o Senhor, ele é dono de tudo. De tudo que existe sobre a face da terra, o Senhor é o dono. Então nós começamos esse tempo aqui trazendo esse princípio que para mim é um princípio mais importante sobre o mundo financeiro. Nem a minha esposa é minha, nem os meus filhos são meus, nem a minha casa é minha, nem o meu salário é meu, apesar de chamar de minha esposa, meus filhos, minha casa, meu salário, mas na verdade nem eu me pertenço, quiçá o meu dinheiro. Tudo é do Senhor. E compreender isso é o ponto principal de qualquer conversa sobre finanças. Entender isso muda tudo. Então surge a pergunta: o que eu sou? Eu sou um mordomo. E o que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida dos bens de outra pessoa. Nós temos aqui o exemplo de José, filho de Jacó. José tem a história lá relatada em Gênesis 39, versículos de 1 a 6, que diz que ele foi levado ao Egito e ele foi trabalhar com Potifar, que era o oficial do faraó. E ali a palavra diz que o Senhor Deus fez José prosperar tudo que ele empreendia. E aí o texto diz assim: assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Então você percebe aqui que José, ele administrava tudo aquilo, mas ele não era dono de nada, ele era mordomo. A palavra que aparece ali para mordomo é pakad, que significa nomeado para cuidar, para tomar conta. Portanto, Deus é o dono de tudo que existe. E nós somos apenas mordomos. Nós apenas cuidamos, administramos aquilo que Deus põe nas nossas mãos. Princípios bíblicos. Hoje eu quero trazer para vocês 10 princípios bíblicos para as finanças. Primeiro princípio: o mordomo tem que ser fiel. O mordomo, ele não pode cuidar dos bens do seu senhor de qualquer maneira, porque o Senhor, ele nos dá orientações claras sobre como nós devemos proceder como mordomos, e nós temos que seguir essas orientações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz assim: ora,
Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, o mordomo ele tem que ser fiel. Segundo princípio, faça um orçamento. Lucas 14, 28 a 30 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amados, calcular as despesas do casamento é planejamento. E o discípulo, ele precisa ter um orçamento para ele não passar vergonha. Eu vejo as pessoas dizerem assim: 10% é de Deus e os outros 90% é meu. Não, amados, é tudo de Deus. Tanto os 10% quanto os 90%. Nada disso é meu, tudo é do Senhor. A única diferença é que o Senhor me permite que eu administre uma parte, e essa administração ela tem que ser feita com critério e diligência. O orçamento ele é um planejamento mensal ou semanal de meus recursos e gastos. Se você não sabe fazer isso, peça ajuda. Mas um dos princípios do controle financeiro no casamento é você fazer o seu orçamento. Terceiro princípio, viva de acordo com o que Deus lhe deu. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 12 diz isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então nós não podemos ser orgulhosos e nem vaidosos. Nós temos que viver de acordo com o que Deus está nos dando. E saber a diferença entre necessidade e desejo. Amados, necessidade é tudo aquilo que nós precisamos e o que é indispensável para a nossa vida. Feijão é necessidade, arroz é necessidade, o pão de cada dia é necessidade, mas desejo é tudo aquilo que nós queremos ter, que nós queremos possuir, mas às vezes não é necessidade. Por isso é muito importante ter bom senso. Nós precisamos satisfazer as nossas necessidades e, na medida do possível, atender os nossos desejos. E aqui entra uma coisa muito importante: não compre nada que você não possa pagar, que você não tenha condições de possuir. Quarto princípio, não faça dívidas. A palavra nos ensina ali em Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Amados, nós não podemos ficar devendo nada a ninguém. E quando nós tomamos emprestado, nós estamos nos colocando em escravidão. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Muito melhor do que você pagar prestações com juros altos é economizar mensalmente e depois você ir pagar à vista. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 6, diz assim: porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Então, um princípio importantíssimo que nós temos aqui é: não faça dívidas. Quinto princípio, não seja fiador de outros. A palavra é muito clara, vou trazer para vocês 3 textos que constam lá no livro de Provérbios. O primeiro é Provérbios 11:15. Ele diz assim: quem se oferece como fiador de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome.
O segundo texto é Provérbios 17:18. Diz assim: é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. E o terceiro texto é Provérbios 22:26, em que ele diz assim: não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Então nós não temos aqui nem muito o que falar sobre isso. Esse quinto princípio é importante, não seja fiador de ninguém. Sexto princípio, guarde para o dia mau. É guardar um fundo de emergência. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 8, diz assim: preguiçoso, observe bem as formigas e aprenda uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens, e, no entanto, trabalham durante o verão, juntando comida para o inverno. Então nós precisamos guardar para o dia mau. Nós temos também a história de José como mordomo, que interpretou ali o sonho do rei, e na época das espigas gordas, ele guardou para as espigas magras. Na época dos bois gordos, ele guardou para os bois magros. Então nós precisamos guardar para o dia mau. Sétimo princípio, seja generoso. É dar a quem tem menos, e sempre haverá alguém que tenha menos do que nós. É ter a alma generosa, é fazer o bem, é se compadecer do pobre. E eu quero trazer alguns textos aqui. O primeiro deles é Provérbios 11, 24 e 25, que ele diz assim: quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará perdendo tudo. Sim, a alma generosa terá sempre mais e mais, e ela receberá de volta todo o bem que fez a outros. Ainda em Provérbios, no capítulo 3, versículo 27 e 28, diz assim: nunca deixe de ajudar a quem precisa de ajuda, se você puder ajudar. Nunca diga a outra pessoa: passe aqui amanhã e eu lhe darei isso, se você puder fazer agora mesmo. Provérbios 19, 17 diz assim: quem ajuda os pobres empresta a Deus, e ele pagará esse empréstimo com juros. Provérbios 21, 13 diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 28, 27 diz assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. E por último, Provérbios 29, 7. Ele diz assim: o homem justo se preocupa em saber as necessidades e os direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Então nós precisamos ter um coração generoso, dar a quem precisa, ter a alma generosa, se compadecer do pobre e sempre fazer o bem. Oitavo princípio, não ande ansioso. Busque o reino de Deus e exerça a fé. O texto é Mateus 6, versículo 25, 31, 32 e 33. Ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo maior do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nono princípio: busque conselhos. Sempre busque a opinião de irmãos mais sábios e mais experientes. O texto é Provérbios 15, 22. Ele diz: onde não há conselhos, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Décimo princípio: seja fiel nos dízimos e nas ofertas.
E as pessoas podem me perguntar aqui, e me perguntam, né? Se eu sou a favor ou se eu sou contra os dízimos. E eu tenho muitos amigos que contestam a aplicação do ensino dos dízimos na atualidade, porque creem que era uma lei do Antigo Testamento e que a graça vem abolir a lei. Então, nesse assunto, eu pretendo ir bem devagar, pisando lentamente em ovos aqui. Eu quero expor o que eu creio sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. Então, eu pretendo dividir esse ponto, esse 10º ponto, em 3 explicações: o ensino da lei, o ensino neotestamentário e o ensino atual. E é em cima dessa explanação que eu direi o que eu tenho vivido e o que eu tenho ensinado. Então, a grande pergunta é: o que é o dízimo? Qual é o motivo? Qual foi o ensino do Velho Testamento? Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bom, a lei, ela ordenava ali a oferta de 10%. Dízimo significa a 10ª parte. E ali ela era tirada das primícias, ou seja, dos primeiros frutos, dos primeiros lucros. Então a separação do dízimo, ela deveria ser a primeira coisa que o povo fazia ali, não podia ser a última. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, aqui nós temos o ensino do Velho Testamento, de que o dízimo ele era dado ali 10%. E como que era feito no Novo Testamento? Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que os patriarcas eles já davam dízimo antes da lei. Então o dízimo não foi criado com a lei não criou o dízimo, a lei apenas regulamentou essa prática. Você vê isso em Gênesis 14, Gênesis 28 e Deuteronômio 14. Então, como é que foi no Novo Testamento? A graça anulou essa lei? Não, Jesus não anulou, mas Jesus confirmou o dízimo. Nós temos o texto ali de Mateus 23, 23, que ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Na tradução da palavra da Bíblia Viva, ela diz assim: sim, ai de vocês, fariseus e demais líderes religiosos fingidos, pois dão dízimo até da última folha da hortelã e da sua plantação, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Então você percebe aqui em Mateus 23 que Jesus não está desprezando o dízimo, mas Jesus está confirmando o dízimo, e ele está fazendo isso em consonância com o texto lá de Mateus 5,17, que ele diz: não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, eu vim cumprir. Então Jesus não veio acabar com o dízimo, Jesus veio cumprir o dízimo. Então a pergunta que se faz é o seguinte: os irmãos da igreja primitiva davam dízimo? Não. Mas por que eles não davam dízimo? Porque o dízimo era 10%. E os irmãos da igreja primitiva, eles se baseavam na palavra de Jesus, na pregação da bem-aventurança. E por isso eles davam mais do que 10%. Lembram da bem-aventurança? Ali Jesus traz uma série de ensinos do Velho Testamento. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, e dá um novo ensino. Só que esse novo ensino ele não exclui o anterior. Esse novo ensino, Jesus está enfatizando o anterior e trazendo mais peso sobre ele. Então Jesus diz ali, a respeito do adultério: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela.
Então Jesus ali ele não está excluindo a lei do adultério. Jesus está pondo um peso maior. E ele faz isso sobre a justiça, ele faz isso sobre a vingança, ele faz isso sobre tudo, inclusive sobre o dízimo, porque lá em Mateus 5,20 ele disse: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, se os fariseus davam 10%, os discípulos entenderam que precisavam dar mais do que isso. A palavra que aparece ali para exceder é pariciel, que é exceder o número previsto, ultrapassar a medida, fazer transbordar, é fazer mais do que o que se espera. Então, na igreja primitiva, os irmãos eles davam mais do que 10%. Eles não davam dízimo, eles davam mais do que isso. Atos 2,45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos 4,34 diz assim: pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. 2 Coríntios 8, versículos 3 e 4 diz assim: porque dou-lhes testemunho que segundo suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. Então você percebe que no Velho Testamento havia um ensino ali de 10%, no Novo Testamento o ensino era maior, porque Jesus mandou exceder a justiça dos escribas e fariseus, e você percebe que a igreja ali dava muito mais do que 10%, por isso que eu afirmo que eles não davam dízimo, eles davam mais do que isso. E qual é o ensino hoje sobre dízimo? Hoje nós temos um ensino com muito espiritualismo. As pessoas argumentam que você tem que dar o dízimo porque a obra não pode parar, porque a obra precisa de recurso. Só que obra é essa que o pessoal fala? Essa obra é completamente errada. É pagar despesas, pagar o aluguel do salão, que tem uma placa com o nome da igreja na porta, mandar uma porcentagem do valor arrecadado para a igreja sede, para que construam mais templos, para pagar o alto salário de pastores, pagar as despesas de programas de televisão, de programas de rádio, pagar o cachê de cantores gospels e etc, etc, etc. E aí nós vemos tamanhas distorções no ensino, que acabamos chegando ao entendimento que nós temos hoje, de que as pessoas dizem que é melhor nem pagar o dízimo, porque o que eu ganho é tão pouquinho, como é que eu vou sustentar aquele pastor para que ele ande de carro novo, para que ele ponha anel de ouro no dedo, para que ele viaje às custas do meu dinheiro, enquanto eu estou aqui me acabando de trabalhar. E a gente vê tanta pedição de dinheiro, tanto ensino de uma forma errada. E eu acabo também pensando igual a essas pessoas, porque o dízimo ele não deve ser usado para isso. A palavra fala que quando o dízimo foi criado, haviam 4 aplicações principais para os dízimos e para as ofertas. E isso está lá em Deuteronômio 26, versículos 12 a 14. E ele diz: levitas, peregrinos, órfãos e viúvas. O dízimo era para essas 4 pessoas. Levita é aquele que trabalha na obra. O pastor de tempo integral, ele deve ser sustentado pela igreja. 1 Timóteo 5, 17 e 18, Paulo fala ali: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra ou duplicado salário, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Portanto, o presbítero ele deve receber da igreja. Os que se presidem bem devem receber dobrado, principalmente aqueles que se empenham e se afadigam na palavra. Então, você percebe ali, por exemplo, em Gálatas 6,6, Paulo diz ao Gálatas: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então Paulo fala que quem recebe bens espirituais deve repartir dos seus bens naturais com aquele que está
cuidando da sua vida, que está instruindo, que está pastoreando. Então, se um homem ele é chamado para ser presbítero no rebanho de Deus, ele deve ficar claro e lógico para ele o entendimento de que o tempo dele deve ser ocupado com oração, com estudo, com ministração da palavra, para que o povo possa ser abençoado e instruído nos caminhos de Deus. Então, é justo que essa pessoa receba. Nós temos aqui, então, 3 pontos que nós entendemos desses textos que nós lemos. Primeiro é que o dízimo é maior do que 10%. Né? O dízimo de 10% ele é do Velho Testamento, mas Jesus manda a gente exceder. Então o dízimo ele passa a ser tudo do que eu tenho. Então aquilo que eu oferto ele tem que ser um valor acima dos 10%, porque ele tem que exceder a lei dos escribas. Segundo, dízimo é para presbíteros, estrangeiros, órfãos e viúvas. O dízimo ele não pode ser usado para custear coisas, para pagar despesas, para pagar contas. Dízimo tem que ser usado para sustento de pessoas. Nada de pegar dízimo para construir, para comprar carro, para despesa de luz. Tá? E terceiro, a gente aprende aqui que pastor tem que receber salário. Se um pastor ele está na obra, ele deve ter um valor estipulado e ele receber aquele valor. E a palavra não fala que o pastor deve receber tudo que é arrecadado, né? Porque esse valor ele tem que ser dividido entre pastores, estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, aqui entra um pensamento pessoal. Eu não creio que o pastor deva receber um salário que dê a ele um padrão de vida maior do que o padrão de vida dos irmãos que ele pastoreia. É um entendimento pessoal, eu acho isso incoerência. Eu acho incoerência um pastor receber um salário muito alto e ele está ali pastoreando pessoas que têm um padrão de vida muito baixo, né? Como também a gente tem entendido de que o pastor ele tem direito a receber um salário estabelecido, estipulado. Mas o ponto importante aqui é que nem todo pastor ele deve ser sustentado pela obra. O apóstolo Paulo afirma, né, isso quando ele fala para os Tessalonicenses, de que ele trabalhava para não ser pesado para aqueles irmãos. Eu mesmo não recebo salário de dízimos porque eu considero que eu não preciso. Aliás, eu considero que o meu salário como servidor público ele é muito maior do que muitos irmãos que eu pastoreio e por isso eu não me sinto à vontade para receber dinheiro de dízimo, apesar de ter esse direito. É um direito meu e ao invés de receber, eu transfiro o que me seria de direito como oferta para sustentar irmãos amados que estão servindo ao Senhor em outras nações. Então, como isso é para sustentar pastores, estrangeiros, órfãos e viúvas, então a gente pega o dinheiro que nós arrecadamos de dízimos, sustentamos órfãos, viúvas, estrangeiros e o que seria meu, eu oferto para pastores de fora. Então nós temos aqui algumas atitudes erradas sobre o dízimo. Quando a pessoa diz, eu vou pagar o dízimo. Você não está pagando nada, porque você paga aquilo que você está comprando e o dízimo ele não compra nada. Ele não compra sua aceitação, ele não compra sua santidade, ele não compra dons. Deus não vende nada em troca de dízimos. O dízimo é para sustentar pessoas que estão lhe ajudando na obra. Uma atitude errada é você administrar o dízimo. Dízimo você tem que entregar na mão daquelas pessoas que têm o direito sobre ela, né? Você entrega ali ao presbitério e eles fazem a divisão. Não é para você pegar o seu dízimo e ficar ajudando o pobre, fazendo obra social. Isso se faz com as suas ofertas, né? Dízimo tem dono, tem destino, e não é para você ficar pegando o dízimo, né, dinheiro de outras pessoas e estar fazendo obra social com o dinheiro dos outros. E um ponto também importante é você dar como se estivesse dando a homens. O dízimo ele tem que ser dado em obediência ao Senhor. Ninguém pense que quando está dando dízimo está me abençoando. Não, você não está me abençoando. Você está dando porque é um mandamento do Senhor. Se você quer me abençoa de outra forma, tá? Outra coisa errada é você dar se sobrar. Dízimo é primícias, tem que ser a primeira coisa que a gente separa no orçamento. Outra coisa errada é dar com tristeza.
A palavra fala em 2 Coríntios 9:7 que Deus ama quem dá com alegria. Outra coisa errada é não dar. A palavra fala que quando você não dá, você está roubando. E um ponto também errado é você não dizimar porque você tem outros compromissos. Pessoal, mas eu tenho aqui um tal dívida que eu estou pagando. Olha, você nem deveria estar endividado, tá? E você não pode pegar o dízimo para estar honrando outros compromissos, porque tem pessoas, tem órfãos, tem viúvas, tem estrangeiros, e tem pessoas se afadigando na palavra para abençoar a sua vida, e elas precisam ser honradas. Ali a gente percebe que em Israel toda a comunidade era chamada em família para entregar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Não era um ato involuntário, irresponsável, eu dou se eu quiser. Não, todo mundo ali se envolvia, família inteira se envolvia no dízimo. E o dízimo é uma decisão de fé. Entregamos ao Senhor aquela parte superior a 10% do que tudo que ganhamos, e Deus usa esse dinheiro para sustentar pessoas conforme Ele quer. Já a oferta não, a oferta é uma decisão nossa para com Deus, e na oferta nós damos o que queremos ou não damos, e a oportunidade que Deus nos dá de abençoarmos pessoas e de nos desatarmos do mundo espiritual, né? E é uma oportunidade que a gente tem de ser bênção na vida das pessoas que estão necessitando. Então, só para finalizar aqui, eu entendo que o mundo financeiro, espiritual financeiro, ele tenha 10 princípios. E nós conversamos aqui sobre eles hoje. Primeiro princípio é que o mordomo tem que ser fiel. Segundo princípio, faça um orçamento. Terceiro princípio, viva de acordo com o que Deus lhe deu. Quarto princípio, não faça dívidas. Quinto princípio, não seja fiador de outros. Sexto princípio, guarde para o dia mau. Sétimo princípio, seja generoso. Oitavo princípio, não ande ansioso. Nono princípio, busque conselho. E 10º princípio, seja fiel nos dízimos e ofertas. Deus é o dono da nossa vida, Ele é o Senhor do nosso sustento, e é Ele que nos dá a provisão para que com essa provisão a gente possa prover a vida de outras pessoas. E quando Deus permite que eu mergulhe nele, quando eu tenho uma experiência com Ele, a primeira coisa que vai ser deslanchada no meu coração é o desejo de ser fiel a Ele. A fidelidade faz parte da característica de Deus, da sua essência. E quando eu organizo a minha vida, quando eu organizo as minhas finanças, quando eu sou fiel, quando eu faço um orçamento, quando eu estou ali vivendo de acordo com o que Deus me deu, com gratidão no coração, não fazendo dívida, não sendo fiador dos outros, guardando para o dia mau, eu estou exercendo um dos pontos mais lindos do caráter de Deus, que é a fidelidade, a organização e o sustento na vida de pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Beijos no coração.